João Fonseca vai enfrentar Casper Ruud pelo Masters 1000 de Montreal no campeonato que está sendo talvez a maior oportunidade do nosso João conquistar um título de primeiríssima prateleira do tênis mundial, meus amigos. Então vamos dar uma olhada na situação do torneio e principalmente dar uma olhada no confronto que vai acontecer hoje às 8 horas da noite, porque tem algumas coisas bem legais para a gente poder observar. Antes de tudo, eu só queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixa um comentário dizendo quem você acha que é o favorito desse confronto e quem você acha que é o favorito para vencer o Masters 1000 do Canadá. E vamos que vamos. Bom, aqui na imagem nós já conseguimos dar uma olhada na situação do top 10 no Masters 1000 de Montreal. Temos Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Felix Auger Aliassime e Novak Djokovic. Esses quatro são uma situação muito mais específica. O Sinner e o Djokovic estão se poupando fisicamente para poder chegar bem em Cincinnati e no US Open. No caso do Alcaraz, não conseguiu se recuperar da lesão no punho. E o Felix Auger Aliassime, uma ausência bem triste aí por parte do canadense, que iria jogar o principal torneio em casa e acabou sentindo um pouquinho de um aspecto físico, sentiu um incômodo na coluna, nas costas e precisou se retirar do torneio. De resto, todos aqueles que nós estamos vendo aí na imagem no momento já foram eliminados de maneira bem precoce e a principal derrota dentre esses aqui, de fato, foi a do Zverev. Era um cara que realmente era muito favorito, não só para o confronto diante do Griekspoor, mas era um favorito para vencer o torneio. Ele que venceu seu primeiro Grand Slam agora em Roland Garros, não conseguiu repetir as boas atuações que ele teve na França e foi eliminado logo de cara. Voltou a ser aquele Zverev aí que costuma tremer na base nos momentos de maior pressão. Temos também aí Medvedev, de Minaur, Taylor Fritz e Cobolli, que foram derrotas também bem surpreendentes, principalmente a do Taylor Fritz, que veio do título do ATP 500 de Washington, acabou sendo eliminado também, e eu diria para vocês que a chave está bem aberta agora, e os jogadores que estão fora do top 10 devem estar enxergando uma oportunidade gigantesca de, quem sabe, pelo menos na maioria dos casos, vencer o primeiro Masters 1000. A maioria dos jogadores aí de fora do top 10 ainda não tem esse título, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre Casper Ruud, que é o próximo adversário do João hoje, pelo round 3 aí do Masters 1000 de Montreal. Casper Ruud tem 27 anos, é norueguês, ranking atualmente número 14 do mundo, mas é um cara que já foi número 2 do mundo em 2022, ou seja, realmente um jogador muito perigoso, um jogador já muito testado no circuito, extremamente experiente, porque começou a jogar no circuito profissional bem jovem, tanto é que 4 anos atrás ele estava aí por um fio da navalha de se tornar o número 1 do mundo, ficou a uma vitória de ser número 1 naquele momento de transição, estava começando de fato a briga entre Sinner e Alcaraz. Ele tem realmente um currículo invejável dentro do circuito, vencedor do Masters 1000 de Madrid, vencedor do ATP 500 de Barcelona, vencedor de 12 títulos ATPs 250, ou seja, um cara bem regular que todos os anos praticamente briga por coisas grandes, todos os anos de fato consegue mandar bem nos principais torneios do ano e sempre está conseguindo levantar os seus troféus. Como eu deixei anotado aqui, ficou a detalhe de ser número 1 do mundo, então é um jogador que o currículo de fato demonstra as suas qualidades e principalmente a sua principal qualidade, que é a regularidade. Um jogador que erra muito pouco, sabe muito bem aquilo que faz dentro de quadra. Aqui eu separei algumas características bem relevantes do Casper Ruud, 3 características positivas, 3 características negativas, como eu costumo fazer, e na próxima imagem vou colocar aquilo que eu acredito que deve ser o caminho das pedras para que o João consiga, quem sabe, vencer essa partida. O primeiro aspecto positivo do Ruud é de fato o forehand muito pesado com spin, inclusive ele está entre os jogadores do circuito que tem maior rotação por minuto da bola. É um cara que como bom saibreiro que ele é, explora muito bem o spin. Como nós sabemos, nem sempre o spin acaba sendo uma arma tão efetiva nas quadras duras, não quer dizer que é uma coisa inefetiva, ineficaz, mas nós sabemos que o peso do spin acaba incomodando um pouco mais partidas que acontecem no saibro, que é a superfície que o Ruud normalmente desempenha muito melhor. Então é um cara para ficar muito cuidadoso com o forehand dele, porque realmente é uma arma muito eficaz dele, que ele costuma incomodar bastante. É muito consistente da linha de base, um cara que, se você ficar simplesmente passando bola, trocando bola para esperar ele errar,
muito dificilmente ele vai cometer algum erro que comprometa uma partida, que comprometa um game. Muito consistente, e esse inclusive é o estilo de jogo do Casper Ruud. Ele não é o cara que tem as maiores armas para poder definir os pontos. Ele é um cara que erra muito pouco, que troca a bola muito bem, costuma fazer com que os adversários se movimentem muito, e através disso ele consegue vencer nesse jogo de paciência. E aqui a gente já entra também um pouquinho naquilo que o João Fonseca vai precisar evitar para não entrar no jogo do norueguês hoje. E a terceira principal característica do Ruud, que eu acabei anotando aqui para vocês, é o QI tático, a leitura de jogo. Como ele é um cara realmente já experiente, não é um cara velho, tem somente 27 anos, mas já tem alguns anos de rodagem aí no circuito. Ele sabe muito bem aquilo que deve fazer dentro de quadra, já jogou muitos jogos grandes na sua carreira, diante de todos os principais tenistas aí de todos os tempos, pelo menos dos últimos 20 anos, Big Three e tudo mais. Então o Casper Ruud realmente é um cara que tem uma leitura de jogo muito boa, sabe adaptar muito bem o seu jogo, e apesar de ser um cara que é saibreiro, sabe se comportar muito bem nas quadras duras, adaptando muito seu estilo de jogo. Os aspectos negativos do Ruud são aspectos negativos pouco mais de detalhes, digamos assim. Ele é um jogador bem completo, que não tem deficiências tão grandes no seu jogo, mas ele tem um backhand sob pressão que muitas vezes acaba falhando. Isso não é uma afirmação de que o backhand dele é ruim, mas é o backhand quando você tenta acelerar a bola. É uma coisa muito mais específica. Se você ficar simplesmente mandando bola no backhand dele, ele vai conseguir devolver muito bem. Além disso, ele tem um posicionamento bem recuado na linha de base, e isso é uma coisa que muitas vezes nas quadras duras acaba cobrando um preço um pouco mais alto, e se ele se posicionar dessa forma diante do João, ele não vai conseguir incomodar o João e vai fazer com que o João tenha as melhores oportunidades para poder comandar e definir as situações de pontos. E o que eu falei, o terceiro aspecto, de fato, é a definição de pontos. Ele é um cara que não tem tanto poder de winner assim como o próprio João tem, ou seja, ele realmente vai tentar fazer com que o João erre e tentar, de fato, encontrar algumas oportunidades muito mais pontuais. Não é aquele tipo de cara que tem um winner que enche os nossos olhos. Olhando dessa forma, parece que o Ruud é um cara que não é tão perigoso assim, é um cara que não parece, para muitas pessoas que talvez não acompanhem, não parece que já foi número 2 do mundo, que é 14, mas o fato é que ele é um cara, de fato, que erra muito pouco. E quem erra pouco, muitas vezes faz com que o adversário passe a errar um pouco mais. E aqui nós já podemos entrar naquilo que eu acredito que é a solução que o João deve fazer para poder vencer essa partida de hoje. O primeiro aspecto que eu separei aqui é atacar o backhand de forma agressiva e reta, sem dar tanto spin, para poder não ter tempo para que ele possa pensar naquilo que ele deve fazer. Isso, de fato, vai fazer com que o Ruud tenha muita dificuldade para poder responder aquilo que o João está fazendo em quadra. O segundo aspecto é explorar o posicionamento recuado na devolução. Ele devolve o saque muito atrás da linha de base. Isso faz com que, se o João conseguir encontrar muito bem a mão e o ritmo para poder sacar de uma maneira eficiente, inclusive ele sacou muito bem diante do Tsitsipas, vai fazer com que o Ruud não consiga incomodar tanto o João nos games de serviço do João, e aí vai fazer com que o João tenha uma tranquilidade muito maior na partida. O João vai ser muito efetivo se conseguir tirar o ritmo com bolas baixas, se o João explorar muito bem o slice, porque o Ruud gosta muito de receber a bola em um ponto um pouco mais alto. É assim que ele trabalha um pouco melhor a agressividade do seu jogo e que ele consegue colocar um spin maior na bola. Se o João trabalhar bem nos slices, ele vai incomodar muito o norueguês, e de fato o João vai precisar ser consistente nas trocas longas para não dar pontos de graça. Como eu falei para vocês anteriormente, a intenção do Ruud normalmente é ter trocas longas, cansando o adversário, fazendo com que o adversário muitas vezes se precipite e tente matar um ponto muitas vezes no momento inoportuno. E o João fez um pouco disso na partida diante do Tsitsipas, tentando acelerar alguns pontos que era para ele se manter mais em trocas. Então, se o João souber fazer esses 4 pontos aqui muito bem, acredito que tem tudo para vencer o norueguês. Não é uma partida fácil, mas a gente precisa lembrar que o João já enfrentou ele agora em Roland Garros, e em Roland Garros, na principal superfície do Ruud, o João já conseguiu levar a melhor, venceu a partida por 3-1. Agora é em uma superfície que o João joga melhor e o Ruud joga um pouco pior. Não é que o Ruud é ruim na quadra dura, mas ele acaba perdendo um pouquinho de desempenho se a gente for comparar no Saibro. Então, meus amigos, essa é a partida que vai acontecer hoje.
Eu já estou na expectativa, estou no meio de uma correria que eu estou organizando a mudança e tudo mais, mas agradeço vocês que assistiram esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o seu palpite para o jogo de hoje, para o Masters 1000 de Montreal. Mais tarde a gente traz um vídeo trazendo algumas informações aí sobre o resultado da partida. Espero que seja um resultado positivo. Um abração para todo mundo, se inscreve no canal e deixa o like. Tchau, tchau.